minha tela, né? Tá bom, beleza. Então, começamos a nossa gravação de hoje. Sejam muito bem-vindas as mulheres maravilhosas que se propõem a aprender, a discutir, a falar de coisas que são importantes para a vida da gente, né? Que são importantes para o nosso bem-estar. E hoje, mais ainda, né? Continuando com a nossa conversa sobre saúde mental, né? Então, muitas vezes, a gente entende que as pessoas... Pronto, eu apertei o negócio aqui já. Não tem problema. Muitas vezes a gente entende que as pessoas têm uma necessidade, assim, né, de... Vamos receber participantes aí. Vamos lá. Sandra, Dona Inês, sejam bem-vindas. Já estamos aqui na gravação. Então, lembrando que estamos continuando a nossa conversa sobre saúde mental, né? E que a saúde mental é uma coisa que muitas vezes a gente não enxerga. Imagina a pessoa que tem uma alergia assim no braço, né? Você vai deitar e quando acorda tem uma alergia, um vermelhão, um monte de bolinha e tudo mais. Vai correndo buscar um médico, né? Fazer uma consulta, tomar um remédio para passar aquilo. A gente não faz isso com dores internas, muitas vezes. Né? Eu tô com uma dorzinha aqui, mas não é nada, vou deixar quieto, né? E muito mais com as nossas dores emocionais, né? Que a gente não vai buscar uma solução, não vai buscar um tratamento, porque muitas vezes acha, é uma coisa da minha cabeça, daqui a pouco passa e eu não preciso fazer nada. Então, eu fiz uma continuação aqui da nossa conversa, né? Vou começar a dividir com vocês a minha tela. Então, hoje estamos aqui com o nosso segundo encontro, falando sobre saúde mental, né? Então, o que eu escrevi aqui, ó? Primeiro que esse aqui foi o último da semana passada, onde nós falávamos, né, que a mudança, ela vem de dentro para fora, e contamina, enfim, é contagiosa para todos os aspectos da nossa vida, mas tem que ser de dentro para fora, porque tudo começa dentro de nós, né? O que é esse tudo? Tudo que se torna uma realidade na nossa vida começou como um pensamento, como uma imaginação, como uma vontade, como um desejo, né? Então, vamos manter essa noção de que é de dentro para fora, né? Tanto o bem-estar quanto o mal-estar que também vem de dentro para fora. Então, olha só, aqui eu escrevi assim, estou falando sobre as falsas crenças, né? Então, que falsas crenças são essas? Muitas vezes a gente deixa de buscar ajuda, deixa de falar daquilo que dói internamente, das nossas dores, dos nossos problemas, primeiro porque nós sentimos vergonha. Eu tenho vergonha do meu problema. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar, né? E aí nós carregamos uma dificuldade que às vezes é uma coisa tão comum. Eu posso falar porque eu trabalho com essas crenças, né, na vida das pessoas. E é uma verdade absoluta que nós vamos até os nossos limites, assim, antes de buscar uma ajuda, antes de buscar uma solução para aquilo que nos aflige, nos incomoda, aquilo que dói aqui dentro e que ninguém vê, né? Então, a vergonha do seu problema, eu não vou falar porque vão achar que eu sou incapaz, vão achar que eu sou uma boba e não sei o quê. Isso não é verdade, né? Os nossos problemas, eu falo isso aqui no consultório, né, que a pessoa diz, nossa, é um problema tão bobo e tal. Eu falei, mas esse é o seu problema. Então, o problema que mais me incomoda é aquele que eu tenho. Pode ser bobinho, pode ser pequeno, pode ser uma coisa que vem comigo há muitos anos e eu digo, eu já estou acostumada a lidar com isso. Nós não temos que nos acostumar com o que não é bom, com o que não é saudável, certo?
A gente precisa se acostumar a ser feliz, a ter bem-estar, a viver coisas boas, né? E não ter esses pesos nas nossas mochilas de vida. Lembra, né, da ideia da mochila de vida? Então, falsas crenças, primeira delas, ter vergonha do seu problema. Tem um barulho aqui que eu não sei exatamente o que é, mas deve ser um avião passando aqui na rua. Depois vem se deixar definir pelo problema. Gente, o que é isso? Não é nada, é só moto barulhenta mesmo que faz questão de né? Ou porque está parando o sinaleiro aqui. Enfim. Se deixar definir pelo problema. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que diz assim: ah, eu não posso fazer as coisas porque eu tenho depressão. Eu não consigo. Eu tenho que ficar aqui. Não, eu não vou. Vão vocês porque eu tenho depressão. Aquela pessoa que diz assim, diagnosticada, por exemplo, com TDAH, né? Que é o transtorno de atenção. Tá na moda. Hoje todo mundo tem TDAH. Ah, e sabe o que é? Eu esqueci as coisas. É porque eu tenho TDAH. Ah, sabe o que é que eu não consigo ler isso aí, que eu não consigo te ajudar? É porque eu tenho TDAH. Ah, sabe o que é que eu não vou trabalhar hoje? É porque eu tenho TDAH. Não é verdade, né? A gente não pode se deixar definir pelo nosso problema. Eu não sou o problema que eu tenho. Eu não posso me limitar, me diminuir, porque eu tenho uma dificuldade, né? Vocês já devem ter visto vídeos assim que são extremos, né? Aquelas pessoas que não têm braços nem pernas e que fazem tudo, levam uma vida normal e aí vem sempre junto com o vídeo vem uma lição de vida que diz assim: veja só, né? No meio de tantas dificuldades a pessoa encontra uma saída. Sim, porque nós não somos o nosso problema. Nós temos que superar a dificuldade, encontrar as formas de trazer para a nossa vida aquilo que a gente quer dentro do possível, né? Então, eu gosto de explicar isso que, assim, normalmente a gente tem o ideal e o real. No ideal, a minha casa é maravilhosa, é fantástica, no ideal, tá? Ideal é ideia, né? Não é real. Então, no ideal, a minha casa é fantástica, eu tenho dinheiro para tudo, não me falta nada, tudo funciona, tudo está em ordem, tudo é perfeito. No real, tem um monte de coisinha que precisa ser consertada. Eu não tenho tudo o que eu preciso, eu não tenho tudo o que eu quero, eu tenho alguns móveis velhos, algumas coisas que não funcionam, eu não dou conta de fazer tudo. A gente não precisa dos extremos. A gente precisa aproximar, baixar a expectativa do ideal e subir a realidade a um ponto de que eu posso melhorar, porque esse é o nosso mantra aqui, certo? Cada vez melhor. Então, como estão vocês hoje? Cada vez melhor. Por quê? Porque a gente dá um passinho por dia, um passinho de cada vez para melhorar. Melhorar em quê? Hoje eu tenho uma proposta para vocês que eu acho que vocês não vão poder recusar. Entendeu? Acho até que eu devia fazer um documento, mandar para vocês assinarem, para registrar em cartório, para que todo mundo tenha o compromisso de se cuidar, né? Mas eu já chego lá, nessa proposta que eu tenho para vocês. Nesse momento, eu quero dizer que a gente abaixa a expectativa do ideal, sobe um pouco o nosso empenho em fazer um pouquinho melhor e a gente chega num consenso aqui. Então, existe o ideal, o real e o possível. E no possível é que a gente está caminhando e evoluindo. Então, se eu fico no real aqui e digo, eu não posso porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, ou porque eu não tenho isso, ou porque eu não tenho aquilo, eu não vou evoluir nunca, certo? Eu fico parada. Eu não chego, eu não evoluo, eu não saio do lugar. Em qualquer situação. Eu quero beber mais água, mas eu não bebo a água. Hoje eu estava com uma paciente aqui que diz: eu esqueço de beber água. Tem aplicativo no celular
que você baixa ali e ele tem um alarme, né? Para dizer, lembre de beber água, está na hora de beber água, entendeu? Então, assim, quem quer fazer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Eu não é. Então, assim, ter vergonha do seu problema, nunca mais. Se deixar definir pelo problema, também não. Outra falsa crença é querer realizar um objetivo a qualquer custo. Ah, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, vou pegar um exemplo que eu vi essa semana aqui, né? Sem citar nomes. A pessoa quer fazer um closet na sua casa. Mas eu quero, e bate o pé, não, porque eu não posso dormir à noite, porque eu quero fazer um closet. Menos, né? Não foi bem assim, mas eu estou exagerando aqui. Então, veja só. Quando a gente tem um objetivo, precisa haver planejamento, certo? O planejamento nos leva a alcançar aquilo que a gente quer. Se você não planeja, você não realiza. Ou mete os pés pelas mãos e depois acaba com um problema maior do que você já tinha. Certo? Então, um objetivo a ser realizado precisa de vontade e planejamento. Planejamento envolve os recursos que eu vou usar para fazer aquilo. Veja, pode ser qualquer coisa. Semana passada eu coloquei um problema assim, bobinho, né? Mas para a gente não ter vergonha de falar, que era como é que eu faço para tomar sol em Curitiba. Essa semana não temos mais a desculpa, certo? Levanta a mãozinha aí quem já tomou sol essa semana. Ninguém? Ah, bom. Ah, bom. Então, porque essa semana temos bastante sol, né, Sandra? Isso aí. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter os recursos e utilizá-los quando eles aparecem. Ou direcionar os recursos para realizar o objetivo que a gente quer. Mas não é a qualquer custo, no sentido assim de que eu tenho que fazer isso, então eu vou deixar de comer. Eu vou deixar de fazer outras coisas, porque o meu objetivo é só aquele. Né? Eu preciso disso e eu vou fazer isso porque eu não vou dormir enquanto eu conseguir. Não, né? O segredo da felicidade, eu já falei, né? Um segredo maravilhoso. Quem não ouviu ainda, abra os ouvidos. O segredo da felicidade é equilíbrio. Equilíbrio. É um pouquinho de cada coisa, assim como a gente tem um prato de comida que é colorido e traz um pouquinho de cada substância que a gente precisa ingerir, né? A vida também tem que ser assim, é um pouquinho de cada coisa, porque se tem muito de uma coisa só, é porque está faltando outra. Ou estão faltando várias coisas, porque eu só tenho muito de uma coisa só. Entendeu? Eu nunca esqueço uma vez, minha mãe era viva ainda, a gente tinha ido passear no shopping, e daí nós fomos comer naquele espoleto. Para quem não conhece o espoleto, é um restaurantinho assim, né, tipo praça de alimentação, que eles têm as massas, né? Mas você pede lá um prato de massa. Então, por exemplo, você pede um prato de nhoque, e daí você escolhe o molho e você põe uns ingredientes por cima ali, azeitona, queijo ralado, ou cozido, sei lá, né? E aí eu e minha mãe pedimos cada um prato lá, e a gente estava comendo, e ela disse assim: é bom isso aqui, mas eu acho que é melhor quando a gente pode pegar um pouquinho de cada coisa de comida, né? Sim, é melhor. Até o nosso cérebro, quando a gente começa a comer, por exemplo, estou falando do espoleto, então a gente começa a comer aquele nhoque ali, a bolonhesa que seja, você come, né, um tanto ali, você diz, ai, que delícia e tal. Dali a pouco, não tem a novidade no prato. E você acaba perdendo um pouco aquele apetite, porque a comida é sempre a mesma. Isso é ciência, sabe? As pessoas pesquisam de tudo nesse mundo, né? E existe pesquisa falando que o prato, quando ele tem várias cores, vários tipos de alimentos, a gente faz esse rodízio, a gente traz a novidade para o paladar. Então, você come ali um feijão com arroz, aí você come um legume, aí você come o feijão com arroz de novo, aí você come um pedacinho da carne,
E isso vai trazendo novidade para o cérebro. Então, o cérebro não enjoa de comer aquilo ali que você está comendo. Interessante, né? Eu acho muito legal, por isso que eu não paro de estudar. Estou sempre estudando, vendo coisas novas, aprendendo, para trazer para vocês, para trazer para o meu consultório, para trazer no dia a dia, né? E contribuir. Eu já falei para vocês que essa é a minha missão. Minha missão é fazer com que a vida de todas as pessoas que eu puder alcançar se tornem um pouco mais leves e um pouco mais felizes, né? Que essas pessoas se tornem um pouco mais felizes. E olha ali, a quarta falsa crença que eu estou trazendo aqui hoje é querer se resolver sozinha. Eu dou conta, deixa comigo, não vou pedir nada para ninguém, eu faço. Depois que a gente faz tudo sozinha, dá um sentimento assim, né, de puxa vida, não tem ninguém para me ajudar, ninguém faz as coisas para mim, né? Você pediu? Você esperou? Você demonstrou a sua necessidade? Porque pedir ajuda não é vergonha, pelo contrário. Pedir ajuda significa que você confia nas pessoas e que você quer que elas participem da sua vida, que elas deem a sua contribuição. Isso é muito lindo. Nós temos que ter a humildade de entender que todas essas falsas crenças, elas nos levam para o pior caminho. O caminho da solidão, o caminho da tristeza, o caminho do problema. Certo? Então, não tenho que resolver sozinha. Eu não estou fazendo uma prova do colégio que eu não posso colar, que eu não posso pedir ajuda, que eu não posso abrir um livro, que eu não posso conversar com uma pessoa. A vida é muito maior do que esta situação. E nós temos que nos cercar de pessoas que possam nos ajudar, né? Eu volto aqui a insistir com vocês que quando a gente vive um relacionamento tóxico, nós temos que, como diria, picar a mula, sabe? Foge, sai daí, não fica nisso. Porque relacionamento tóxico só traz doença para todas as pessoas envolvidas. E se eu não posso resolver a situação, eu não posso adoecer junto com o problema. Tá? Entenderam isso aqui? Por que eu trouxe essas falsas crenças? Porque saúde mental é saber como resolver as coisas que acontecem na nossa vida. E não é assim. Essas aqui são as formas de não resolver. Faz sentido? É bem importante a gente entender que, bom, é bem importante a gente entender que a saúde mental, ela está muito nas nossas mãos, mas a gente precisa usar as ferramentas que existem, né? Não dá para sofrer de coitadismo, né? Não dá para sofrer de solidão, de se colocar numa postura de abandono, né? A gente precisa muita comunicação e comunicação clara. E eu vou falar sobre comunicação no nosso próximo encontro, que vai ser no dia 22. Lembra que quarta que vem é feriado, né? E como nós temos 5 quartas-feiras nesse mês de novembro, nós vamos ter o feriado do dia 15 de novembro. Tá bom? Até porque eu tenho um aniversário, já falei para vocês que eu vou comer bolo. Sinto muito, não estarei disponível. Beleza. Falsas crenças, é isso que acontece. Aí, eu gosto de ensinar uns exercícios, então vamos lá. Isso aqui é um exercício que serve para a gente aliviar todas as tensões. Ah, eu estou no meio de um problema, não sei como resolver, barará, barará. Nós vamos achar a forma correta de resolver o nosso problema, certo? E esse problema, veja, eu estava falando ali do que atrapalha a resolução do problema, né? Que são aquelas crenças. O que ajuda? O que ajuda, primeiro de tudo, é a gente tentar encontrar o nosso equilíbrio, certo? E o equilíbrio pode vir através da respiração. Esse aqui é mais um exercício de respiração bem bacana que nós vamos fazer juntas agora. Então, olha só, chama-se 478. Por quê? Porque nós vamos fazer uma respiração em 3 tempos.
Então, primeiro de tudo, vamos puxar o ar aí bem profundo, assim, ó. Inspira bem. Pode colocar a mão no peito, assim, para sentir bem essa respiração. Então, vamos lá. Beleza. Aí nós vamos fazer o exercício. Então, a inspiração, ou seja, puxar o ar, nós vamos fazer em 4 segundos. Nós vamos segurar esse ar por 7 segundos. E nós vamos soltar esse ar em 8 segundos. Vou fazer uma vez aqui, né? Presta atenção. Tá? Eu vou contar e vocês fazem aí, tá? Então, prepara, inspira, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? Vamos fazer mais uma vez. Agora vocês pegaram o jeito. Então, inspira devagar, contando até 4. Segura o ar, contando 7. Solta o ar, pode ser pelo nariz. Solta o ar, contando 8. Tá? Então, vamos lá, eu vou fazer junto aqui, ó. Então, vamos lá. Cada um na sua contagem, beleza? Mais uma vez? Então, inspira em 4, segura 7 e solta 8 segundos. Vamos lá, de novo. Calminha, calminha. Qual o efeito? O que vocês sentiram? Acalmou? Foi bom? Que bom. Então, 4, 7, 8 é um exercício que a gente pode fazer quantas vezes você precisar para tentar buscar o seu equilíbrio, que é acalmar a mente que está sempre pensando, que está sempre ruminando, que está sempre focada nos problemas e tal. Para um pouco, respira 4, 7, 8 e volta à vida normal, né? A gente pode respirar 1, 2, 3 vezes, não é para ficar respirando a tarde inteira, mas eu posso respirar de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, na hora que eu acordo, entendeu? No momento em que eu percebo que, ai, não tá bom aqui dentro, eu vou respirar e vou trazer o bem-estar, né, para o meu momento presente, beleza? Tá. Então, diante disso, nós falamos então daquilo que não ajuda a resolver a nossa situação, que são aquelas falsas crenças, né? Daí, um exercíciozinho para voltar para o centro. E aí eu trouxe isso aqui, que são sinais de esgotamento, porque vocês vão ver comigo aqui que todo mundo tem isso aqui. Então, todo mundo está esgotado? Olha lá, ó. São 10 sinais de esgotamento. Desinteresse por tudo. Vamos fazer tal coisa? Ah, não. Ó, eu fiz uma comida aqui. Tá bom. Vamos assistir? Ó, tá tão legal isso aqui, tô me divertindo. Não quero. Ah, vai ter uma festa. Desinteresse por tudo. Não, quer estudar isso? Não, não quero. Quer ler aquilo ali? Não, não quero. Quer jogar um joguinho? Não, também não quero. Segundo sinal, cansaço frequente. Né? Chega o fim do dia, como é que a gente tá? Às vezes acorda de manhã já assim, ai meu Deus, ainda é quarta-feira, né? Não tem feriado essa semana?
Ai, meu cérebro já está precisando. Ah, é porque é dezembro, e dezembro está chegando, e aí a gente já está cansado. O que que muda na realidade? Vamos pensar assim. O que que muda do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? E a gente coloca tanta expectativa, né? Ah, o ano que vem vai mudar tudo. O ano que vem não vai mudar nada se você não mudar. Nada muda se eu não mudar. Se eu plantar a mesma coisa, eu vou colher a mesma coisa. Isso é batata, é ou não é? Terezinha que gosta de plantar e Dona Inês também que sempre plantou tanto, né? Se a gente planta batata, você vai colher batata. Terezinha plantou chuchu, nasceu chuchu. Não tem como. Terceiro sinal, desânimo para encontrar as pessoas. Ai, vamos chamar alguém para tomar café aqui em casa? Ah, não, que chato. Ah, vamos ali passar na casa do fulano, bater um papo? Ah, eu prefiro ficar em casa. Vamos caminhar no parque? Não, vai ter muita gente. Então vamos no shopping? Ah, shopping também, pior ainda. Desânimo para encontrar pessoas. Eu escuto isso muito aqui no consultório, as pessoas que não querem sair de casa. E o que acontece? Quando sai, se diverte, gosta. Mas para sair, Jesus amado. O quarto sintoma, sinal de esgotamento: problemas de sono. Vocês não têm problema de sono? Todo mundo tem problema de sono. Ou dorme demais, ou dorme de menos, ou acorda no meio da noite, ou tem dificuldade para pegar no sono. Problema de sono é coisa, né? Ah, eu tenho um problema e tal, fico com vergonha de falar porque eu não consigo dormir. Gente, todo mundo tem problema de sono, pelo menos em algum momento da sua vida. O quinto sinal é a sensação de que vai explodir. Vocês já tiveram algum momento assim que você diz assim: ah, agora você vai se ver comigo. Venha, venha, venha. Vontade de meter o pé na porta, assim? Eu já tive isso. Tenho de vez em quando, né? E daí? Vai explodir ou vai guardar? Às vezes a pessoa explode internamente, o que também não é bom, né? Muitas vezes vai parar no estômago, certo? Então, assim, existe um correlato bem importante da gente, quando a gente não sabe lidar com as coisas da vida, de ter problemas de estômago, porque a gente literalmente não digere aquela situação, não engole, entendeu? Engolir até que engole, mas para aqui no estômago e começa a ter todos os tipos possíveis de problema, né, de estômago. Por quê? Porque não sabe lidar com aquela situação, né? Então, sensação de que vai explodir. Isso aqui inclui intolerância, irritabilidade, né? Sabe, não aceita muito as coisas, vem de alguém, né? Só no coice, só no coice. A pessoa diz, bom dia, só se for para você. Ah, porque eu vi uma coisa ali tão legal, olha que dia lindo, tá um sol. Sol demais, tá quente demais, prefiro a chuva. Vem a chuva, porque só chove. É a pessoa de mal com a vida. O sexto sinal é falta de concentração. Ah, porque daí eu fui ler uma coisa, mas eu já nem leio mais porque eu não consigo me concentrar, e daí eu volto, e daí não sei o quê. Ah, eu não assisto filme porque eu não tenho paciência. Ah, porque eu fui ali buscar um negócio, quando eu cheguei lá, esqueci o que que era. Ah, porque eu estou seguindo uma receita e daí eu pulei, em vez de açúcar, coloquei sal. E por aí vai, né? Falta de concentração. Sinal número 7. Atos intempestivos. Intempestivo é fora do momento, né? Então, por isso a impulsividade. Quando eu falo coisas na hora errada, quando eu faço coisas antecipadamente e não deveria, ou quando eu não sei fazer a coisa na hora certa, né? Por exemplo, eu preciso falar para uma pessoa alguma coisa naquele momento e eu não falo. Por que que eu não falo? Ah, porque o que que a pessoa vai pensar? Porque neném. E às vezes a gente deixa de colocar limites nas pessoas, né? Deixa de dizer, olha, você está equivocado, você não pode fazer assim, né? Hoje eu escutei umas histórias aqui que a pessoa era casada e tinha uma sogra, né?
E daí houve uma separação, e a outra filha, né? Então, ela era casada com o filho, né? E essa sogra tinha mais uma filha. Então, a filha, muitas vezes, dizia para moça, que eu tô falando, né? Que era casada, mas separou, que ela ia deixar a mãe dela, ou seja, que a moça tinha que ficar com a sogra na casa dela, porque eles precisavam de uma folga na família. Então, iam deixar a sogra na casa dela, ex-sogra, né, na casa dela, por tempo indeterminado. Eu disse, oi? Como assim? Você nem é mais da família aí? O que, que tem que ver que fica... Não, sabe? Mas as pessoas... Tem muitas pessoas que vão invadindo aos pouquinhos, né? Vão invadindo, invadindo, invadindo. Se a gente não freia, não tem fim, não tem limite, né? O oitavo sinal, exageros na alimentação. Quem nunca, né? Quem nunca comeu além da conta? Quem não faz os seus exageros no dia a dia, muitas vezes, né? Que a gente faz o prato e acaba comendo mais do que deveria. Lembram que eu falei um outro dia lá que eu falei que tem que comer 80%? Que é a questão da cultura oriental, né? Que eles comem, a medida é, quando eu estiver 80% satisfeita, eu vou parar de comer. Eu não preciso comer até não caber mais, né? Então, exageros na alimentação, excesso de compras, né? Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui eu tirei de artigos científicos, né? Muitas vezes, na semana passada, eu coloquei coisas que são da minha percepção como psicóloga clínica, né? E estudiosa, né, dos aspectos da saúde mental. Mas esse aqui não sou eu que estou falando, tá? Excesso de compras. Eu tenho casos aqui no consultório de pessoas que compram, vão ao mercado e não se contentam em comprar uma caixinha, um item, compram vários. E isso causa um problema na família, né? Porque muitas dessas comidas elas acabam vencendo, perdem a validade e têm que ser jogadas. Então, veja, é um dinheiro que vai pelo ralo. Mas a pessoa não faz isso uma, duas vezes, ela faz isso sempre. Entendeu? Excesso de compras. E o sinal 10 é medo permanente. Medo do quê? Medo de não dar conta, medo de que algo vai acontecer, medo de fazer uma coisa diferente, porque pode ser que não dê certo. Então, assim, desses 10 sintomas aí, vou abrir o chat aqui, gostaria que vocês escrevessem aqui quais desses aí vocês identificam em vocês. Então, eu vou dizer aqui que, no meu caso, eu tenho, sim, cansaço frequente, eu tenho algum problema de sono que eu resolvo, né? Mas se eu não resolver, se eu não cuidar, eu não vou ter. E sensação de que vai explodir. Medo permanente, não é medo, né? Mas é aquela insegurança, né? Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Então, vou colocar o 10 aqui, né? Então, isso são coisas que eu percebo na minha vida. Sinal, sensação de que eu vou explodir, eventualmente. Desinteresse por tudo, não faz parte da minha pessoa isso. Cansaço frequente, sim, porque a gente faz e continua fazendo, né? Mas esses são sintomas que eu vejo, identifico nos meus pacientes aqui no consultório, que vem a queixa deles, né? Ah, eu não consigo fazer as coisas, eu não tenho concentração, eu não consigo dormir, eu estou sempre cansada, eu não quero fazer nada, eu não tenho interesse, eu não quero ver pessoas, né? Vamos lá, sem timidez, escrevam aí quais os números que vocês identificam em vocês. Porque esses sinais de esgotamento, eu percebo que são comuns à civilização atual de maneira geral. Alguns mais do que outros, né? Em alguns momentos de vida, eu percebo
quase todos eles, nas pessoas. Nos meus pacientes e nas pessoas em volta, né? Uhum. É isso aí, Sandra. Mais alguém? Porque nós vivemos, e aí que entra o que eu quero conversar agora mais seriamente, que é a questão de que nós estamos sujeitas a um estilo de vida que não respeita as nossas necessidades, cansaço, falta de concentração e sono. Uhum. Nós estamos sujeitas a um estilo de vida que não respeita as nossas necessidades e as nossas características de seres humanos. Então, a gente quer fazer muito mais do que deve ou que consegue. A gente tem expectativas de coisas que não são realizáveis, muitas vezes. A gente tem excesso de controle em coisas que nós não controlamos, e naquelas que nós controlamos, a gente não foca, não faz acontecer, né? E existe muita comparação. As redes sociais, hoje em dia, elas fomentam, elas aumentam o nosso mal-estar, a nossa doença mental, porque as pessoas se comparam muito, né? Veja, ninguém vai postar lá no Facebook, no Instagram, não vai postar que está em casa comendo um pão seco, sozinha, assistindo o Domingão do Faustão. Não vai postar isso, porque isso seria decadência total. O que a pessoa vai postar? Vai postar que está numa piscina, ou vai postar que está viajando, que está no restaurante, e comendo, e está numa balada, e não sei o quê, né? Mas não quer dizer que aquela pessoa não tenha roupa velha, que ela também não faz cocô fedido, que ela também não tem, sei lá, não precisa escovar os dentes, não pentear o cabelo, vai dizer que não acorda com cara de zumbi assim, né? Vamos combinar. Todo mundo passa por essas situações, né? Só que a gente não mostra. Por que a gente não mostra? Porque ninguém tem que saber a nossa intimidade ali, né? A parte sei lá, menos glamurosa da nossa vida, não precisa saber. Não é verdade? Até porque é aquilo que eu estava falando ali. Quando a gente vai dividir os nossos problemas, vai pedir ajuda, tem que ser para a pessoa certa, né? A gente não vai falar das nossas vulnerabilidades para qualquer pessoa. Porque, ainda mais hoje no mundo, assim, onde tudo é tão rápido, né? Eu vejo isso na vida dos adolescentes, que eles falam coisas íntimas suas, e dali a pouco está todo mundo sabendo, né? É uma sociedade sem ética, né? Uma sociedade sem respeito pelo outro, pelo sofrimento do outro, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um freio. E esse freio significa fazer escolhas, certo? Não se pode ter tudo, né? Vocês já ouviram isso da mãe de vocês, do pai de vocês, da avó de vocês, de um professor, de um padre, né? Todo mundo já ouviu isso. Não dá para ter tudo, certo? Tem uma piada, né, que fala assim: você quer ser rico, você quer ser pobre com saúde ou você quer ser rico doente? Ué, eu quero ser rico com saúde, não dá? Né? Ou seja, eu quero ter tudo. Não, não dá. Tudo não dá. Tudo não dá. Então, você não pode ter tudo, né? Falamos sobre isso aqui em algum momento também do nosso grupo, nós falamos que eu não preciso ter tudo o que eu quero, mas eu preciso querer tudo o que eu tenho. Veja a diferença, que bonito, né? Eu não preciso ter tudo o que eu quero, mas eu preciso querer tudo o que eu tenho. Então, obviamente, eu preciso querer aquilo que eu tenho de bom, né? Eu não vou querer ter uma doença, eu tenho uma doença, então eu preciso querer isso. Não, vocês entenderam, né? Beleza. Então, assim, esses sinais de esgotamento são os sinais da vida moderna, certo? E todo mundo tem alguns, muitos ou todos.
Como é que a gente faz para não ter? Eu já falei aqui, eu vivo dizendo e repetindo que nós precisamos ter disciplina na nossa vida e cuidar de 4 aspectos que são fundamentais para a nossa saúde e qualidade de vida, que são dormir bem, comer uma alimentação saudável, fazer atividade física e ter qualidade de pensamento. E nessa qualidade de pensamento, nós incluímos lazer, descanso, espiritualidade e bons relacionamentos. Só tudo, né? Tá tudo listado aí, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Eu tenho uma proposta para vocês e eu acho que ela não é tão difícil assim de ser cumprida, tá? Não é não é nada assim fora do normal, né? É uma situação assim bem interessante que eu estou propondo aqui, ó. São 4 coisas que vão levar em torno de 45 minutos da sua vida. O que você acha? 45 minutos da sua vida para se livrar de uma série de questões que tiram a sua saúde mental. Topa? Me dê um sinal de vida. Topa? 45 minutos na sua vida para dedicar a fazer algumas coisinhas pequenas que podem te trazer um super bem-estar. Que coisas são essas? Quando você acordar, não pegue o celular. Por quê? Porque a gente quer acordar no seu momento, com a sua clareza mental. Quando a gente pega o celular, a primeira coisa, você já está sendo influenciada por coisas que estão chegando até você. Não, deixa para pegar isso aqui depois, deixa para resolver aquilo ali depois, né? Então, num primeiro momento, acorde, respire, beba água, faça uma prece, faça uma oração, né? Dentro da sua crença, peça para o Espírito Santo vir te acudir, que ele te guie nesse dia. Eu vou postar depois no grupo uma oração que eu achei de volta hoje, que é uma oração que eu gosto muito, que começa assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a força e mais alguma coisa. E vai embora. Né? Eu vou postar depois no grupo ali, porque é uma oração bem bacana, assim, bem legal da gente poder acordar e fazer essa oração. Então, não usar o celular, né? Nos primeiros momentos ali, decida o que é possível para você. Se você tem que responder trabalho, se você tem que saber se alguém está te procurando, se você, enfim, ou se você pode deixar para pegar o celular um pouco depois. Aí você vai fazer a sua rotina, vai tomar café, vai no banheiro, vai escovar os dentes, vai vestir uma roupa, não sei. Segundo passo, você vai sair de casa, sair para fora de casa, né? Vai sair, vai dar uma volta. Se puder fazer uma caminhada, melhor ainda. Se puder mexer no jardim, tá ótimo. Se quiser levar o cachorro para passear, não sei, sair de casa, 15 minutinhos. O que isso vai trazer para você? Você vai acordar para a vida. O nosso cérebro precisa de luz do dia para entender que nós estamos acordados e funcionando naquele dia, que nós já estamos prontas para viver aquele dia, certo? Então, deixa eu ver na minha colinha se eu anotei mais alguma coisa, né? Mesmo num dia nublado, sabe? Porque a luz do sol, ela entra. Então, é vitamina D que a gente está absorvendo ali, né? E como eu falei, se puder fazer uma caminhadinha, já é um bônus. Plim, plim, já está ganhando mais pontinhos ali, se conseguir fazer isso. Eu estou falando de 15 minutinhos. 15 minutinhos, tá? Quem pode sair no jardim, mexer numa planta, dar uma volta, entendeu? Tomar um solzinho, ótimo. Quem pode dar uma caminhada, vai na padaria comprar o pão, vai levar o cachorro passear,
sabe? Atravessa a rua, enfim, fica parada lá na frente de casa, não sei. Cumprimenta as pessoas que passarem, né? O que for possível. Terceiro item, coma com consciência. O que significa isso? Nós sabemos as coisas que nós devemos ingerir. Nós sabemos o que é importante para a nossa saúde física, para a nossa alimentação. E a gente também sabe que tem coisa que não é para comer. O açúcar e os carbs, que eu coloquei ali, carbs são os carboidratos, né? Eles reduzem o nosso rendimento. Então, as refeições pesadas, né? Eles vão diminuir o nosso desempenho em qualquer atividade. Ah, eu vou lavar a louça depois do almoço. Pois é, mas você vai ter preguiça, você vai ter um mal-estar se você comer mais do que você deveria. Para algumas pessoas, o açúcar dá um sono, né? Que é uma coisa impressionante. Então, se você não percebeu ainda quais são os alimentos que te fazem cair na produtividade, aqueles que te deixam na lombeira, no quati, né? Aquilo que quando você come, ou a quantidade que você come, que te deixa improdutiva para o resto do dia. Eu costumo dizer assim que eu não gosto muito de ir em restaurante quando você paga por pessoa, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu vou querer experimentar coisas e eu vou comer além do que eu estou acostumada a comer. Agora, quando a gente vai almoçar num lugar onde você tem um buffet por quilo, por exemplo, você vai lá, faz o seu pratinho e você come aquilo. É uma comida diferente, é uma comida saudável, é gostosa, mas você não passa da conta, né? Então, comer com consciência, preste atenção naquilo que você está mastigando, preste atenção nas suas repetições, sabe? Porque o comer com consciência faz com que a gente perceba o nosso comportamento alimentar e que a gente possa frear coisas, né? Por exemplo, vai no mercado e vai comprar um monte de doce, vai comprar. Eu, por exemplo, se eu tiver doce em casa, eu vou comer. Então eu não compro. Entendeu? Porque eu não quero comer o doce. Mas eu tenho vontade, todo mundo tem vontade. Né? Então, como é que eu faço para não ceder à minha vontade? Lembrem que a vontade passa em 10 minutos. Tá? Guarde isso. A vontade passa em 10 minutos. Então, segura ali a vontade, vai dar uma voltinha, vai tomar uma água, vai olhar um passarinho, sabe? Vai brincar com o cachorro, né? E o último passo dos 45 minutos aqui é cuide da sua higiene do sono. Lembram que a higiene do sono não tem nada a ver com limpeza, né? Não é higiene nesse aspecto. É uma higiene porque a gente está limpando as características do nosso sono. Então, o que, que a gente vai fazer? Desconectar toda e qualquer tela, TV, tablet, celular, computador, desconecta. Alguns estudos falam de 2 horas antes de dormir. Para algumas pessoas não é possível. Então, 1 hora antes de dormir, se você puder desligar tudo isso e ter um abajur ligado, é o suficiente para você ir descansando o seu corpo, o seu cérebro e desligando o cérebro da tomada, né? Que mais que a gente orienta nessa questão da higiene do sono? É tão gostoso quando a gente deita numa cama gostosa, assim, né? Um travesseiro cheiroso, uma coberta aconchegante, né? Com uma temperatura gostosa, né? Que te faz assim, ai, que delícia, eu vou deitar agora. Tomar um banho antes de dormir, tomar, assim, meio copinho de leite morno, também libera substâncias que fazem com que a gente durma melhor, né? Para algumas pessoas, tomar melatonina você compra em farmácia, não precisa receita, nada, e você toma aquele comprimidinho pequenininho no escuro, porque a melatonina é um hormônio do sono, nós produzimos isso, mas às vezes a gente produz pouco ou não absorve aquele hormônio. Então, alguns médicos recomendam tomar melatonina. Ajuda, eu estou tomando e estou achando bem legal de tomar melatonina, mas tem que tomar, assim, tá com comprimidinho, engole aqui, apaga a luz e deita. Fazer uma meditação, um relaxamento, uma oração na hora de dormir, quanto tempo isso vai levar? 15 minutos? 10 minutos?
E se desligar de todas as coisas, as preocupações, os problemas. O que você não resolveu hoje, anote, ponha no papel, põe na sua agenda, escreve, tira da sua cabeça. Amanhã é um novo dia, você vai ter todas as oportunidades de pensar naquilo e encontrar a solução. Normalmente a solução vem quando a gente está ali fazendo uma caminhadinha, quando a gente está mexendo no jardim, mexendo nas plantas, quando você está passeando com o cachorro, quando você está tomando sol, tomando banho, é nessa hora que vem, né? Eu já expliquei para vocês que não é hemisfério esquerdo do cérebro que é o racional, é o hemisfério direito do cérebro que é da criatividade, né? Falar nisso, tem gente devendo receita no grupo, vamos lá postar uma receita, de preferência bem saudável, né? Que é para a gente ter a criatividade de fazer coisas novas para nós. Beleza? O que vocês acham? É possível essa proposta? Ou é pedir demais? Possível? Legal. Então, ela é muito simples, muito básica, e ela traz um efeito fantástico na nossa vida. Primeiro, porque a gente está cuidando de nós mesmas, é o verdadeiro autocuidado, né? E o autocuidado não precisa, não são grandes coisas, não é passar um dia por semana na massagem, um spa, não sei o quê. Se puder, ótimo, aproveite. Mas não é a nossa realidade, né? A nossa realidade é que nós precisamos acordar bem, passar bem o dia com bons pensamentos, né? Com consciência daquilo que a gente está fazendo e dormir bem. E para dormir bem precisa preparo. Preparo. E qual é o preparo? Quem bebe água, vai beber água até por volta das 7, no máximo 7 horas da noite, né? Que é para não dar vontade de ficar acordando um monte de vezes durante a noite para ir fazer xixi. Comer. Estabeleça o horário que você vai comer para que não atrapalhe seu sono. Né? O que você vai comer? Tomar café. Para algumas pessoas, tira o sono, para outras pessoas, nem tanto. A roupa, o pijama que você vai deitar para dormir, que seja confortável, que você diga, ai, que delícia, vestir meu pijaminha aqui agora, né? Vou passar um perfuminho para ficar cheirosinha, vou deitar na minha cama bem gostosa e vou relaxar e vou dormir. Algumas pessoas falam que, uma vez eu ouvi uma palestra de uma fisioterapeuta, e ela dizia assim, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para dormir porque elas não se entregam ao sono, porque elas querem controlar tudo. E o sono, ele é como se fosse uma pequena morte. Como assim, uma pequena morte? Você tem que se soltar, você tem que se entregar, você tem que dormir, permitir que o seu corpo relaxe e você durma. Entrega para Deus aquilo que você não conseguiu resolver, peça para o Espírito Santo que no dia seguinte você acorde com uma ideia e que você possa fazer pequenas ações que te levam a sentir um bem-estar, né? Que é a construção da nossa saúde mental. Então, lembre-se, não tem outra forma, tá? A saúde mental é disciplina. Disciplina. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho que colocar isso em prática, porque se eu não colocar, nada muda. Nada muda. Ninguém pode fazer essas coisas por mim, certo? Sou eu que tenho que escolher fazer aquilo que é o meu bem, aquilo que é o melhor para mim, né? E quando a gente faz, o bem-estar que isso traz, né? É uma coisa maravilhosa, porque são coisas assim que, veja, são coisas pequenas, né? Que eu estou sugerindo aqui, e que nós precisamos colocar em prática como uma rotina, né? E aquilo que é rotina na nossa vida, daqui a pouco a gente já faz assim, sem nenhum sacrifício, porque já entendeu que tem que determinar como vai ser a nossa rotina e fazer cumprir, né? Assim como a gente acorda e vai lavar o rosto, escovar os dentes, fazer xixi, né, beber água, isso já vai ficando automático. Então,
vamos automatizar, vamos trazer para a nossa rotina aquilo que a gente sabe que é a nossa necessidade para ter cada vez mais saúde mental. Tá bem? Alguma pergunta, minhas queridas maravilhosas? Tudo sus, tudo certinho? Joinha? Que bom. Então, ó, vocês moram no meu coração. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação, pela empolgação toda, né? E vamos lá, estamos juntas, sabe? É de pouquinho em pouquinho, é passinho, cada vez um passinho em direção ao nosso bem-estar que é construído, certo? Lembre, é de dentro para fora que eu construo o meu bem-estar. Não é olhando em volta, comparando ou trazendo coisas de fora, assim, que vão me fazer. Não, é de dentro para fora, a minha rotina, o meu bem-estar, né? A minha autoestima, tá? E é isso que eu desejo para vocês. Cada vez mais bem-estar, cada vez mais saúde em todos os aspectos. E contem comigo. Um beijo, fiquem com Deus e nos vemos lá no dia 22, certo? Semana que vem não tem encontro porque é feriado. Vamos curtir o feriado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, lindas.